Na história de hoje, conheceremos Lara, uma jovem marcada pela ausência e por lembranças que sussurram quando a noite cai. Lara é uma jovem introspectiva de pouco mais de 20 anos. Desde a infância manteve uma conexão forte com o avô, um homem excêntrico e apaixonado por livros antigos e mistérios do oculto. Quando ele desaparece misteriosamente, ela herda sua casa isolada no campo. Apesar do medo, decide passar um tempo lá, tentando encontrar respostas. Leva consigo apenas uma mochila, um caderno de anotações e coragem suficiente para enfrentar o silêncio. Ao atravessar o portão enferrujado, Lara sente o ar pesado e úmido que envolve a velha casa do avô. O cheiro da madeira antiga mistura-se às folhas secas espalhadas pelo quintal, enquanto a névoa abraça a floresta ao redor. Cada passo seu ecoa no assoalho rangente, quebrando o silêncio quase palpável. Dentro da casa, móveis cobertos por lençóis dançam suavemente com a brisa que entra pelas frestas das janelas. Nos quadros nas paredes, rostos antigos parecem segui-la com olhares melancólicos. Apesar da tristeza que aperta seu peito, Lara encontra força nas lembranças do avô, suas histórias, suas risadas e momentos felizes. É como se a casa guardasse sua presença em cada canto, mantendo-o vivo em sua memória. A casa é antiga, com móveis cobertos por lençóis e o cheiro de mofo no ar. Nela, portas que rangem sem motivo e uma atmosfera pesada. O único som que permanece é o sussurro do vento nas árvores, contando histórias que só aquele lugar conhece. Na primeira noite, Lara acorda exatamente às 3h07 da manhã. O relógio antigo da sala emite um tic-tac irregular. Ela escuta um sussurro vindo de dentro das paredes, quase como se alguém chamasse seu nome. Lara. Seu corpo arrepia. Ela se levanta, o coração acelerado, e percorre os cômodos vazios. O ar está gelado, sombras parecem se mover nas paredes. O silêncio volta, mas o medo permanece, como uma presença que não se vai. Ao retornar ao quarto, percebe que o espelho está embaçado, como se alguém tivesse respirado sobre ele. Nele vemos escrito: "Você está me ouvindo?" No porão esquecido da casa, o tempo parecia ter parado e o silêncio pesava como um segredo mal guardado. Lara encontrou o que ninguém mais sabia que existia. Atrás de uma estante antiga, coberta de poeira e teias, havia uma porta discreta, e atrás dela, uma pequena biblioteca. Era ali que seu avô, um homem obcecado por livros raros e proibidos, passava horas mergulhado em histórias que poucos ousariam sequer buscar conhecer. Em meio aos volumes carcomidos pelo tempo, repousava um diário de capa de couro escurecido. Curiosa, Lara o abriu e encontrou muito mais do que memórias. Em uma seção apartada, ele descrevia sua última viagem, uma expedição solitária até um sebo remoto, situado no meio de uma cidade que mal constava no mapa. Um lugar estranho, onde o tempo parecia se arrastar e os olhos das pessoas evitavam contato. Foi lá que ele encontrou o livro, sem título, sem autor, com páginas tão antigas que pareciam prestes a se desfazer entre os dedos. O conteúdo era ainda mais perturbador. Uma descrição detalhada de uma entidade sombria, conhecida apenas como O Sussurro.
Segundo o diário, essa criatura não possui forma física. É uma presença, uma consciência invisível que se alimenta das emoções humanas mais profundas e dolorosas. A raiva que corrói, a tristeza que paralisa, a saudade que sufoca. Ela cresce em silêncio, nutrindo-se da dor, até que tudo ao redor comece a sucumbir à sua influência. As anotações do avô se tornam mais confusas à medida que as páginas avançam. Ele começa a relatar vozes sussurrando seu nome, vultos que se movem pelas sombras da casa e uma constante sensação de estar sendo observado, mesmo quando estava sozinho. Ele tentou afastar-se do livro, trancá-lo, escondê-lo, mas era tarde demais. A linha entre realidade e alucinação começou a desaparecer. As palavras no diário se tornam cada vez mais desesperadas, até que tudo se resume a uma última e terrível constatação. A última página, manchada, escrita às pressas, carrega um aviso sombrio, um sussurro eterno deixado como legado. Ele está aqui e quer mais. Com o passar dos dias, a casa manifestava cada vez mais uma espécie de entidade viva, pulsando em silêncio, como se respirasse nas sombras. E à noite, era quando ela sussurrava. As vozes, no início, pareciam ecos perdidos nas paredes antigas. Sons vagos que Lara tentava ignorar, mas logo começaram a se espalhar. Não vinham mais apenas de um lugar. Elas surgiam de todos os cantos. Do fundo dos armários, do vão sob a escada, no box do banheiro, na escuridão da noite. E o pior é que as vozes lhe eram familiares. Oi, amiga! Quanto tempo que não nos falamos! Eram sussurros com a voz de sua mãe. Oi, filha. Você nunca mais me ligou. Esqueceu da sua mãe? De sua avó. Quem é você? Você não é minha neta. Até do próprio avô. Lara, você nunca mais me visitou. Mas não diziam palavras de conforto. Diziam coisas que ninguém jamais deveria ouvir. A acusavam de abandono. Você nos abandonou. Saia dessa casa. Você não é bem-vinda. De dores e saudades, coisas que perfuravam sua mente como agulhas. Palavras que pareciam arrancadas de seus próprios medos. Era como se a casa soubesse exatamente onde machucar. Naquela noite, Lara despertou com o coração acelerado. A escuridão do quarto parecia mais densa que o normal. Os sussurros, antes abafados, estavam mais fortes, mais nítidos. Mas não era uma voz humana. Era algo dissonante, fria, vazia de alma. Ela se levantou devagar, pés descalços sobre o chão gelado, e caminhou até o corredor, guiada pelo chamado que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ao descer as escadas, seus passos pareciam afundar no silêncio. E então, ela viu. No final do corredor, à luz fraca da madrugada, uma silhueta negra permanecia imóvel, alta, irreal, como uma sombra em pé. Lara se aproximou, o peito apertado, a respiração presa, os olhos tentando compreender o que viam. Mas a figura simplesmente se desfez diante dela, como se tivesse sido feita de fumaça ou de algo que jamais deveria ser visto. No lugar onde estava, ficou apenas um rastro de ar gélido que penetrou até os ossos.
e um zumbido agudo constante que parecia vir de dentro de sua cabeça e não parava. Naquele instante, Lara soube, a casa não era apenas assombrada, ela estava sendo alimentada. E agora, queria Lara. Lara vasculhava os livros que o avô deixara para trás. E então, ela ouviu. Entre os volumes gastos pela idade, havia um que destoava, coberto por um pano escuro, amarrado com um barbante vermelho, como se quisessem conter o que estava dentro. Ela hesitou. E então puxou o laço. As páginas estavam escritas à mão, com caligrafias diferentes, como se muitas pessoas tivessem contribuído para aquele registro amaldiçoado. Símbolos estranhos cobriam as margens, rituais, advertências. E no centro de tudo, um nome. Sussurro. A criatura mencionada no diário. A entidade que se alimenta do que há de mais sombrio na alma humana. Tristeza, raiva, saudade. Mas havia algo mais. Algo que o diário não revelava completamente. Na contracapa, gravada em letras antigas, uma frase em latim. Tantum felicissima memoria potest, fugare quod indolore latete. Apenas a lembrança mais feliz pode expulsar o que se esconde na dor. Ali estava o segredo, o ritual, a chave para enfraquecer e banir a criatura. E talvez a única chance de libertar a casa e dar sossego para todos que foram absorvidos por tamanha maldade. A casa inteira tremeu. O sussurro virou o grito. Aquela presença obscura, antes silenciosa, agora rugia dentro das paredes, como se soubesse que o fim se aproximava. O ritual exigia mais do que velas ou palavras sagradas. Pedia algo que poucos conseguem em meio ao medo. Uma lembrança verdadeiramente feliz. Mas como reviver a alegria, quando tudo ao seu redor quer que você desista? A sombra se arrastava, sussurrando mentiras, zombando do que ela foi, distorcendo memórias, apagando rostos, transformando carinho em dor. As vozes vinham de todos os lados, vozes conhecidas, amadas, choravam, gritavam, acusavam. Elas queriam quebrá-la por dentro, antes que ela acendesse a luz. Lara se sentou, fechou os olhos, respirou fundo. Mesmo com o chão tremendo, mesmo com o sussurro se aproximando, feito uma sombra viva, faminta, arrastando-se como um pesadelo, ela resistiu. E então, no meio do caos, ela viu. A varanda, o cheiro de café, a chuva fina batendo no telhado, o riso do avô, leve, verdadeiro. Uma tarde comum, mas cheia de tudo que importa. A vida pode ser leve, Lara. Mesmo com tudo, a gente ainda pode sorrir. Ele dizia isso sempre. A lembrança explodiu dentro dela como uma luz quente e viva. E a criatura gritou. Um som cortante impossível, como se a própria escuridão estivesse sendo arrancada da realidade. O sussurro não suportava aquilo. A luz da felicidade verdadeira. Não havia onde se esconder. As sombras se desfizeram. As vozes cessaram. E do centro daquela luz, uma figura começou a tomar forma. O avô, sorridente, livre. Ele estendeu a mão e Lara, em lágrimas, tocou a dele. Obrigado, minha pequena luz. Você me trouxe de volta. E então, ela desmaiou. Na manhã seguinte, Lara acordou sozinha, na poltrona da sala. O mundo parecia diferente. O ar, antes pesado como chumbo, agora era leve.
As paredes, antes cobertas por sombras, estavam limpas. Nenhum sussurro, nenhum vulto. A casa estava em paz. O livro havia sumido, e no lugar onde tudo havia começado, repousava apenas uma flor amarela, como um sinal. A escuridão, por fim, havia recuado. O sussurro se alimenta da dor, mas não pode viver onde há alegria verdadeira. E você? Que memória você usaria se precisasse combater o sussurro? Se essa história te arrepiou, curta o vídeo. Compartilhe com aquele amigo que também escuta Coisas à Noite. E se inscreva no canal para mais histórias.